Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Vamos começar com uma fala desastrosa do presidente do Senado Federal. Ele diz que não vai pautar o impeachment de um certo ministro por causa e os meios não interessa. Simplesmente no capricho de dizer que mesmo que houvesse assinatura dos 81 senadores, não pautaria. Por trás dessa palavra, ele quebra o ofício do Congresso Nacional. Não é simplesmente o fato da pessoa decidir, é o fato de ter um mandamento, de ter um comportamento e os serviços que têm que ser feitos no Congresso Nacional, não cabe um ou dois ou a mesa decidir o que tem que ser feito, é a maioria que decide. Pautar ou não pautar, não cabe também ao presidente da casa decidir que não irá fazer ou irá fazer. É simplesmente o momento em que a questão pode conduzir o fim de uma democracia. Isso quando vivemos numa democracia. A realidade é que a decisão posta mostra que não há uma democracia. E que mesmo que houvesse os 81 senadores decidindo pelo impeachment desse ministro, não haveria possibilidade, mesmo que houvesse um outro comportamento paralelo a este poder, que esse estivesse envolvido. Então não tem como o Congresso Nacional existir com esse comportamento, com essa fala. Isso não é mais Senado, não existe mais Senado. Observe que tanto um lado como o outro se apoiam para impor um comportamento que não é democrático, mas usa os meios para que possa levar as pessoas acreditarem. Mas essas pessoas não são os brasileiros. São as pessoas que se encontram envolvidos e que deram essa condição para que chegássemos a esse nível, a esse ponto que nós estamos vivendo, vendo, ouvindo. E eu, às vezes, nem acredito que estou ouvindo um senador da República eleito pelo povo chegar a esse ponto de entendimento, de simplesmente cancelar o ofício. E isso me parece um pouco prevaricar da posição em que ele ocupa como funcionário temporário da República. Quando chegamos a esse ponto, é uma liberdade em que o povo não está acostumado a entender a gravidade das palavras, a gravidade do comportamento. E às vezes, esse comportamento, ele não deveria existir se de fato essa coesão, essa força externa, que muitos chamam de sistema, eu chamo de ex-presidentes de Câmara, ex-presidentes de Senado, ex-presidentes de República, ex-governadores. Essas pessoas se unem para fazer esse poder paralelo. É um governo mais ou menos paralelo. É o que mandam. E mexe os meios necessários para indicar as pessoas. E quando alguém não muito
que possa agradar essas pessoas, não muito que possa agradar essas pessoas vão fazer daquele Estado um inferno. A liberdade que foi estabelecida no Brasil desde os últimos anos em que esses partidos e os puxadinhos do principal partido que hoje se encontram no poder, quando eles assumiram, eles deram uma liberdade a ponto das pessoas não se preocuparem muito em relação ao que é cidadania, o que é soberania, dignidade da pessoa humana. Eles fizeram o máximo possível para que isso as pessoas não pudessem se preocupar. As pessoas não se preocupando com isso é o meio dele usurpar dessas palavras para que depois algumas medidas que possam levar um agravo à democracia, eles possam usar isso para que possam, aqueles poucos que resistiram de forma brava às investidas desse governo, possam esses serem barrados. E é isso que está acontecendo. E uma vez, uma massa que muitos acreditam que são militantes, mas é uma massa e uma parte é dominado, são os dominados e massa, tem uma pouca diferença. Os dominados ou os encantados, eles se encontram em suas residências, suas casas, eles não saem para fora, não vão fazer roaças nas ruas, grito de ordem ou pedindo ordem. Eles não saem. Esses são as massas de manobra. Esses são os que podem até entrar em confronto. Mas a militância são as pessoas que se reúnem e tornam conhecedor das medidas que serão tomadas e passa para o diretório a massa, e a mídia faz o trabalho para que aquelas pessoas que se encontram em casa, que são os encantados, os dominados, possam acompanhar o desempenho e possam discutir em outros níveis, em outros meios, as ideias dessas pessoas, dessa militância, das massas, dos homens dominados e dos encantados. Então, as pessoas que se opõem, logo essas pessoas são maltratadas. A execração é de imediata, mas o que ocorre é que uma parte consegue ouvir, outra parte consegue ir às ruas para dar autenticidade àquela fala da militância, e por via dos valores, os valores em que eles desprezam, e quando eles veem que tem uma massa mesmo que está a desprezo, então eles começam a pôr em prática a sua parte, que não pode pôr em risco nem contar com aquelas pessoas que ainda encontram-se dentro de um padrão democrático, dentro de um padrão pátria. Então, vamos começar a trabalhar, vai levar muitos anos, mas a gente vai conseguir trabalhar com essas pessoas. Mas enquanto isso, nós vamos fazer um outro exército, aos quais eles chamam de desvalidos, mas na verdade são grupos criminosos. Tanto é que o atual governo não quis de forma nenhuma classificar grupos criminosos como grupos terroristas, como é o Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, PCC e tantos outros que são puxadinhos, assim como a gente consegue ver dentro da política, dentro da legalidade, os partidos pequenos sempre acompanharem a ideia do partido que se encontra no poder. Então a gente começa a entender que esses comportamentos vão corrompendo, e os meios que eles vão conseguindo, os bens para que possam corromper, é sobre ONGs, comportamentos de defesa sobre um benefício até louvável, mas no fim o dinheiro é justamente para fortalecer essas organizações, e nós podemos entender por que os morros e as grandes cidades encontram tantas organizações criminosas com armas de abater helicópteros, né? São fuzis
de boa qualidade, não sabemos como é que chega, não sabemos, mas sabemos como é que chega. Então tem tudo isso já preparado. Então nós temos um povo que não está muito interessado sobre o que é cidadania, o que é soberania, o que é dignidade da pessoa humana. Esses valores são deixados um pouco de lado. Tanto é que a gente vê o comportamento de defesa, essa audiência de custódia, a gente vê como o crime é nesse estado, como ele é tratado, como o criminoso é tratado. E sobre toda essa confusão, nós temos as pessoas que fazem vista grossa, porque é preciso o caos, é preciso encontrarmos a luz do caos. E uma vez surgem pessoas que estejam defendendo, então a mentira começa a fazer o seu trabalho. No final das contas, vamos usar a violência dessas pessoas que contradizem as ideias de que a liberdade é um direito de todos. Então vamos usar o que eles estão usando, falando, o que eles contradizem contra eles mesmos. Então vamos usar que eles estão contra a democracia, contra a soberania, o que na verdade a soberania é o primeiro ponto para que possa ser essa rompida, para que se possa batizá-la com qualquer um outro nome. Por exemplo, os russos, quando se tornaram a União Soviética, tornaram-se a chamar de soviéticos, mas nunca mais de russos. Então a gente começa a entender que é necessário esse rompimento da soberania. É preciso colocar na cabeça das pessoas que aí eles estão atacando a soberania. Eles estão atacando, eles estão rompendo, eles estão violando a soberania. Tudo que eles querem é que a gente se acostume a ouvir essa palavra, violência contra a cidadania. Rompendo a cidadania, estão intrometendo-se no país. Porque uma parte da nação já não mais se preocupa com esses valores. Tanto é que a gente encontra mortes sem um grau que possa levar aquele acontecimento. É banal. Então, se nós ouvimos essa palavra constantemente, estão intrometendo-se na soberania, estão rompendo a soberania, estão violando a soberania, então a gente já fica acostumado para o que vem depois. E eles vão começar a usar essa palavra democracia. Vão usar a democracia, vão usar a cidadania, a dignidade da pessoa humana como um ponto de violência que está sendo atacada pelas pessoas que preservam de fato a democracia. Então isso é que nós estamos vendo. Então sobre todos esses mandos, e os mandos eles se encontram nas comunicações. É sempre a palavra violência, ou a palavra que eles agora estão mais usando é justamente a ameaça. Todos estão falando ameaça. Se é o dito pelo redator, não sei, mas que a palavra ameaça, ela pode sim até estar acontecendo, mas a ameaça contra aqueles que encontram-se de fato sendo o que de fato está ameaçando o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito no Brasil, você sabe muito bem que não está sendo respeitado. Então, a forma de repetições de palavras, que é uma palavra de ordem para que essas pessoas possam impor, e muitos acreditam que estão defendendo o que é certo, muitos acreditam que estão defendendo o que é errado, e no final das contas, aquelas pessoas que se encontram de um lado apoiando o que pode o amanhã trazer um dano muito maior, não está observando que está entre a classe dos dominados, dos encantados, das massas,
e naqueles que deram por vir de receberem apoio para que essas pessoas chegassem ao poder. Então nós temos 4 níveis de pessoas que eles se encontram dentro de um comportamento. Quando as coisas estão boas, a gente está aqui. Quando a gente está ruim, a gente parte para o lado de cá. Então ele sai dançando conforme as suas necessidades. E isso nós estamos vendo em quase toda a sociedade brasileira. Então são poucos. E esses poucos, eles não têm nenhuma autoridade, nenhuma autonomia, mesmo que encontre-se dentro dos cargos, como cargo de deputado federal, senador, como governador, como prefeito. Muitos deles acompanham porque estão recebendo verbas. E tem aquela coisa, o Brasil não pode parar. Enquanto o Brasil não pode parar, caminhamos com o Brasil não pode parar, com as ideias ao qual, de fato, vai romper a tal soberania defendida por eles, que é tudo o que eles querem. A ameaça que nós temos hoje no Brasil é justamente sobre a posição em que ele se encontra em condições de colocar, de fato, a soberania em risco. Aí sim, essa nós temos. Mas você não vai ouvir isso em todos os lugares. Agora, existe a primeira medida para que um governo como esse, que tentam se aplicar ou impor ao Brasil, a primeira medida para aquelas pessoas que se encontram entre encantados, entre os dominados, entre as massas, ou entre aqueles que deram oportunidade para essas pessoas chegarem ao poder, e isso eu estou falando de alguns senadores, que não uma coisa, Senado Federal, Executivo e Legislativo, não pode haver uma troca de favores, porque isso já é uma organização criminosa. Então essas pessoas vão porque no primeiro momento, primeira medida em que é aplicado a regra básica para a formação de um Estado em que essas pessoas desejam, é justamente a expropriação de todos os bens. A história está aí. O muro de Berlim está na cabeça dessas pessoas. Eles já sabem que tem que dividir, eles já sabem quem pode estar do lado de cá e do lado de lá. Agora, a primeira medida é justamente para conter o caos. Depois, as forças policiais, que não vão atender à ação do controle que é dado ao crime organizado, que são organizações criminosas que vão atuar é mais fácil a organização criminosa atuar nesses pequenos lugares que eles chamam de desordem, mas simplesmente são o povo brasileiro buscando os meios para justificar os atos e a sua fala como se fosse o modo para que possam ser ouvidos e que possam ter resultado no tal governo que tanto apoiou. Espero que isso não aconteça. Mas se acontecer, provavelmente muita gente vai às ruas e essas mesmas pessoas que apoiaram, que vão às ruas para protestar, achando que vão ter liberdade, vão de fato sim sentir o prazer e o gosto da democracia que essas pessoas tanto falam e defendem. Vocês vão observar que vai sofrer os mesmos danos como fez Stalin em 1917. Aquelas mesmas pessoas que apoiaram a Revolução, muitos sumiram. Muitos comerciantes, muitas empresas. Muitos foram jogados ao lago com peso nas pernas para que ali pudessem padecer com suas vidas. Foram as mesmas pessoas que ajudaram. E nós estamos vendo
hoje essa contribuição, mas é sistemático a ideia que as pessoas ouvem e põem em prática. As pessoas, momentos bons são momentos bons, e não calculam que os momentos bons possam esses ser fel, por não dar ouvidos ao que eles empregam, deixando o Estado de Direito, a responsabilidade, a liberdade, de vir dado a esse comportamento, para uma liberdade anarquista. E aí é que a pessoa vai começar a entender que foi enganada e que se julgava muito inteligente. É o que nós estamos vendo hoje. Senhores senadores, o comportamento Estado executivo, o comportamento Estado legislativo, Estado judiciário, eles não pode haver responsabilidade corporada, que é vocês que têm que resolver da forma interna. A harmonia só dá-se quando cada grupo resolve seus problemas. E quando esses problemas eles têm resultado no povo, que é a verdadeira democracia como origem da formação dos poderes. E os senhores, amanhã ou depois de amanhã, vão estar pedindo um voto. E eu creio que essa parte e esse povo que se encontra, com certeza, eles vão ainda votar. E para terminar, a fala do senador Alcolumbre, que eu já estou com vontade, estou com ânsia de vômito, porque me dá ânsia mesmo, falando de político, vou tomar um Emos ali, por causa, eu acabei falando o nome de uma porcaria. Então, vai consultar um outro de Minas Gerais, que os atos que estão ocorrendo no Brasil não tem como base crime, tudo fora da Constituição. Então, prova mais uma vez que a formação do Estado que eles querem está em andamento e está sendo pronunciada constantemente pela boca desses indivíduos à luz do dia. E as pessoas defendem democracia. Recordo-me que muitos dos que estão aí chorando aos quatro cantos, gritando e falando constantemente, não tem resultado, conviveram com essas mesmas pessoas e chamaram isso de Estado Democrático de Direito. Aprenderam agora que isto que vocês chamavam de Estado de Direito não é democracia, senhores senadores, que eu não vou dizer os nomes, mas tem muitos deputados, senadores que vão às redes sociais fazer uma defesa, se reúnem, aquele grupinho e falam 1000 coisas, e falam coisas, 41 assinou. Entenderam que isso não é democracia? Que lobos e ovelhas não podem conviver no aprisco? Entenderam isso agora? Depois que a corda está no pescoço, entenderam que isso não é democracia? Eu tenho falado isso há muito tempo. Há muito tempo. Vamos ver os resultados após os acontecimentos? E que, se voltarem ao normal, aprendam. Quando se bate na cabeça de uma cobra, enquanto ela estiver se movimentando, vá batendo. Esmague bem, porque se ela se recuperar, ela vai picar você. E isso é a nossa política. Não tem nada de política. Um abraço a todos. Até mais.